Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Salmo 51, verso 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Louvado seja Deus! Estamos estudando Descanso em Cristo. O tema desta semana, o custo do descanso. Hoje, quinta-feira, refletores da luz de Deus. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, hein? Você ora por este canal e eu oro por você. Deus te abençoa ricamente. Bem querido, bem querida, ainda estamos estudando a vida do homem de Deus, de Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, e nós estamos compreendendo que, embora ele fosse pecador igual a nós, por que então a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus? Podemos perceber que Davi, de fato, ele se converteu, ele se arrependeu, ele mudou de rumo e ele quis ter uma nova vida. Bem querido, bem querida, Davi desejava fazer da sua experiência um testemunho. Davi desejava que a sua experiência de pecado, de queda, de tentação, ela não ficasse somente com uma conotação negativa, mas que outras pessoas pudessem ver o pecado que ele cometeu e não fazerem a mesma coisa. Outras pessoas pudessem ver a sua tristeza, pudessem ver as consequências do seu pecado e então pedir a Deus que o ajudasse e o segurasse pela mão. E mesmo aquele que caísse na mesma tentação, iria conhecer que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus de transformação. Bem, quando falamos em transformação, lembrei de uma técnica japonesa chamada Kintsugi. Essa técnica japonesa é uma técnica milenar, reforma todos aqueles objetos que se quebraram, especialmente objetos tradicionais de porcelana. Eles então são colados com uma espécie de cola metálica e dali então, depois de restaurado aquele objeto, ele passa a ter então uma nova conotação, porque aquele objeto quebrado para o japonês significa então parte da nossa história. E quando então colamos aquele objeto e refazemos aquele objeto, ele passa então a ter um valor mais interessante ainda. Bem, isso que é feito com a técnica japonesa aconteceu na vida de Davi. Davi passou por um processo de transformação e depois de transformado, então ele ficou mais belo pelo valor que Deus o deu. O precioso perdão de Deus cola nossos pedaços e fisura e podem chamar a atenção para a graça maravilhosa do Senhor. Deus, ele é aquele que está interessado em reconstruir, ele está interessado em pegar nossos pedaços e nos fazer de novo como um novo vaso. Por isso, mesmo que a gente tenha ido por caminhos errados, equivocados, Deus está disposto a nos dar o perdão, a nos dar a reconciliação e a vitória final. Bem, aí há uma relação muito interessante no Salmo 51 com a primeira carta de João, no capítulo 1, especialmente o verso 9, quando João diz, olha, se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Veja, querido, veja, querida, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. E Davi aprendeu isso, queridos, quando então ele se sentiu amargurado pelo seu pecado, ele voltou-se para Deus para pedir perdão com sinceridade. Bem, nós podemos ver na experiência de Davi e também no conselho de João, no capítulo 1, verso 9, a questão da confissão do perdão e, finalmente, a purificação. Se você confessa o seu pecado, você tem vitória. Pois assim disse, então, o sábio, aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Ele confessou o pecado e deixou o pecado. Deus o purificou, Deus o perdoou e fez de Davi um vencedor. E é isso que Deus deseja fazer com você. E você, tem desejo que Deus faça de você então um vitorioso?
Você deseja confessar o seu pecado, receber o perdão e ser purificado? Se é esse seu desejo, e se você tem um desejo de refletir a luz de Deus, se esse é o desejo do seu coração, e como Davi também ensinar a outros pela sua própria experiência e pelo seu próprio testemunho, então ore comigo. Bom Deus, obrigado, porque a vida de Davi serviu de testemunho para nós. Ajuda-nos, ó Deus, que também possamos ser testemunho para outros, em nome de Jesus. Amém.